O povo dos últimos dias, segundo Timóteo, no capítulo 13, versículos 2 a 5, apresenta os atributos das pessoas que existirão na terra. Nesses últimos dias, podemos esperar comportamentos como o egoísmo. A Bíblia afirma que os homens serão amantes de si mesmos, pensando apenas em si mesmos e não nos outros. Isso se reflete em relacionamentos, como maridos e esposas sendo egoístas e não se importando um com o outro. O egoísmo está na raiz da maioria dos problemas do mundo, como divórcios e guerras. No mundo dos últimos dias, as pessoas serão mais amantes do prazer do que de Deus. O pecado tem um prazer enganoso que atrai as pessoas, mas os prazeres do pecado têm um preço que eles não estão dispostos a pagar. O mundo será mais amante das coisas como fornicação, adultério, internet e esportes do que amantes de Deus. As pessoas colocam seus desejos egoístas acima de Deus e buscam satisfazê-los, negligenciando o amor e a devoção a Ele. Uma característica das pessoas dos últimos dias é ter uma aparência de piedade, mas negar sua eficácia. Muitos cristãos professores caem nessa categoria, abraçando uma teoria de justiça imputada, enquanto rejeitam o poder transformador de Cristo em suas vidas. Eles aparentam ser religiosos externamente, mas vivem uma vida de pecado em segredo. Eles se exibem como cristãos, mas negam a verdadeira santidade. Isso se estende aos falsos profetas e pastores que enganam as pessoas e manipulam para seus próprios interesses. Devemos identificá-las e nunca nos unir a elas. Elas fingem ser chamadas por Deus, mas rejeitam a verdadeira santidade. É preciso abrir os olhos e fugir dessas pessoas, pois elas sempre tentarão nos influenciar. Estamos vivendo em uma época perigosa e devemos nos apegar a Jesus e não deixá-lo ir. O amor é a chave para nos aproximarmos de Deus. Devemos aceitar o amor que Deus tem por nós e nos apaixonar por Ele. Precisamos buscar a presença de Deus com todo o coração e não permitir que nada desvie o nosso foco dele. Deus deve ser a nossa prioridade. Buscar a presença de Deus envolve entusiasmo e devoção. Devemos colocar todo o nosso esforço e empenho na busca por Ele. Ele recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Devemos buscar não apenas a onipresença de Deus, mas também envolvê-lo em todas as áreas de nossa vida. Deus deve ser o primeiro recurso, não o último. Devemos caçar a presença de Deus com determinação e persistência. Isso significa que devemos buscar a Deus não apenas quando estamos enfrentando dificuldades ou desafios, mas também nos momentos de alegria e gratidão. Ele deseja estar envolvido em todas as áreas de nossas vidas, sendo nosso guia, protetor e provedor. Além disso, é importante lembrar que buscar a presença de Deus não se limita a atividades religiosas ou momentos de oração. É um estilo de vida que envolve viver em obediência aos seus mandamentos e buscar a sua vontade em todas as decisões que tomamos. Isso implica em viver uma vida de retidão e integridade, buscando honrar a Deus em tudo o que fazemos. Quando buscamos a presença de Deus de todo o coração, experimentamos um relacionamento íntimo e transformador com Ele. Ele nos fortalece, nos consola, nos orienta, nos capacita a viver uma vida que honra e glorifica o Seu nome. Sua presença nos enche de alegria, paz e propósito e nos capacita a enfrentar os desafios da vida com esperança e confiança. Portanto, diante das características dos últimos dias descritas na Bíblia, é fundamental que sejamos pessoas que buscam a presença de Deus de forma genuína e apaixonada. Devemos resistir às influências negativas ao nosso redor e permanecer firmes na fé, confiando no poder e na graça de Deus para nos guiar e nos sustentar. Que possamos ser pessoas que se dedicam diariamente a buscar a presença de Deus, colocando-o em primeiro lugar em nossas vidas. Que nosso amor por Ele seja evidente em nossas ações, palavras e relacionamentos, e que possamos ser canais de Sua graça e amor para o mundo ao nosso redor. Em resumo, nos últimos dias é essencial buscar a presença de Deus, resistir às influências negativas e viver em obediência aos seus mandamentos. Quando buscamos a Deus de todo o coração, experimentamos um relacionamento íntimo e transformador. Somos capacitados a viver uma vida que glorifica o Seu nome, que seja o nosso objetivo e propósito enquanto aguardamos a volta de Cristo. Enquanto esperamos o retorno de Cristo nos últimos dias, também devemos buscar a unidade entre os crentes. A Bíblia nos exorta a amar uns aos outros e a viver em harmonia, deixando de lado as divisões e diferenças que possam existir entre nós. A união dos cristãos é um testemunho poderoso do amor de Deus ao mundo, e é através dela que podemos impactar positivamente nossa sociedade e compartilhar a mensagem do Evangelho. Além disso, devemos estar vigilantes e atentos aos sinais dos tempos.
A Bíblia nos fornece várias indicações sobre os eventos que ocorrerão nos últimos dias, como o aumento da maldade, a disseminação do engano e a perseguição aos cristãos. É importante estudar as Escrituras e buscar discernimento para compreender esses sinais e estar preparados espiritualmente. Enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo, também devemos ser ativos em compartilhar o Evangelho com aqueles ao nosso redor. A salvação em Jesus Cristo é o maior presente que podemos oferecer às pessoas e temos a responsabilidade de sermos testemunhas do amor e da graça de Deus. Devemos buscar a oportunidade de compartilhar a mensagem do Evangelho, levando esperança e transformação à vida das pessoas. Por fim, devemos manter uma postura de esperança e confiança na fidelidade de Deus. Embora os últimos dias possam ser tempos de tribulação e desafios, podemos ter certeza de que Deus está no controle e cumprirá todas as suas promessas. Devemos confiar em sua sabedoria e soberania, sabendo que, no final, a vitória já foi conquistada por meio de Jesus Cristo. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, é fundamental que busquemos a presença de Deus, vivamos em obediência aos seus mandamentos, busquemos a unidade entre os crentes, estejamos atentos aos sinais dos tempos. Compartilhemos o Evangelho e mantenhamos uma postura de esperança, o que possamos viver com um senso de propósito e dedicação. Que o nosso maior desejo seja estar na presença de Deus e sermos encontrados fiéis quando Cristo retornar. Que possamos viver cada dia com um coração cheio de amor por Deus e pelos outros, sabendo que o tempo é preciso e que temos a oportunidade de fazer a diferença enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas. Nos últimos dias, buscar a presença de Deus é essencial para fortalecer nossa fé, viver em obediência, experimentar um relacionamento íntimo com Ele e sermos capacitados a enfrentar os desafios da vida. Devemos permanecer vigilantes, compartilhando o Evangelho e viver com esperança, confiando na fidelidade de Deus. Que possamos viver como verdadeiros seguidores de Cristo, preparados e esperando para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Devemos buscar fortalecer nossa fé, cultivar o amor ao próximo e praticar a compaixão e a bondade. Outro aspecto mencionado por Timóteo é a prevalência do prazer em detrimento de Deus. Vivemos em uma sociedade que valoriza o prazer imediato e as satisfações pessoais acima de tudo. As pessoas buscam incessantemente a gratificação dos seus desejos e prazeres, muitas vezes negligenciando o relacionamento com Deus. A Bíblia nos alerta sobre as tendências de amar mais o pecado do que a Deus. É necessário refletir sobre nossas prioridades e buscar um equilíbrio saudável, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Além disso, Timóteo nos adverte sobre a aparência da piedade sem a verdadeira eficácia dela. Infelizmente, existem aqueles que se apresentam como cristãos, mas vivem vidas de hipocrisia e pecado. Eles podem até mesmo ocupar posições de liderança na igreja, mas seus corações estão distantes de Deus. É fundamental que cultivemos um relacionamento genuíno com Deus, permitindo que o Espírito Santo opere em nós, transformando o nosso caráter e nos aproximando da verdadeira santidade. Diante desses comportamentos e tendências, Timóteo nos exorta a nos afastarmos dessas influências negativas. Devemos discernir e evitar aqueles que são consumidos pelo espírito do anticristo, que se opõe à verdade e buscam desviar os outros do caminho de Deus. É necessário ter discernimento espiritual e estar vigilantes, para não sermos enganados por falsos profetas e líderes religiosos que buscam apenas satisfazer seus próprios interesses. Em conclusão, o texto de Timóteo nos apresenta uma descrição dos atributos e comportamentos que podemos esperar das pessoas nos últimos dias. Egoísmo, busca desenfreada pelo prazer, aparência de piedade sem eficácia, influências enganosas são características que permeiam nossa sociedade. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a resistir a essas tendências e a buscar uma vida de amor, santidade e fidelidade a Deus. Que possamos estar conscientes desses desafios. Fortalecer nossa fé é viver de acordo com os princípios e ensinamentos divinos, sendo luz em meio às trevas, exemplo de amor e verdade para aqueles ao nosso redor. Que o amor de Deus nos mova a buscar sua presença, a amá-lo acima de tudo e viver uma vida que o glorifique. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.